Oi, eu sou o Felipe e alguns dias atrás eu postei um vídeo onde eu discuto o que é a consciência. Lá eu explico que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios e que isso causa alguns cenários bem estranhos, como a possibilidade de que você tenha, na verdade, duas consciências competindo entre si, e o resultado disso é a experiência de existir que você tem. Algum tempo depois eu fiz um vídeo sobre a escravidão de Deus, mas clickbait à parte, é um vídeo sobre livre-arbítrio, determinismo e como o processo de intencionalidade cria inúmeros problemas de lógica. Juntando os dois vídeos, eu quero adicionar a essa trilogia falando sobre algo que deixa o seu cérebro doendo. O seu cérebro. Vamos falar de novo sobre o cérebro humano e por que ele insiste em acreditar que é consciente. Esse vídeo pode ser visto sozinho, mas você vai entender melhor tudo que eu falar se assistir esses dois antes que eu falei, beleza? É sobre isso que vamos falar aqui hoje. Um vídeo inteiro para te provar que você pode achar que tem livre-arbítrio, você pode ter essa vozinha dentro da cabeça, mas você não tem consciência. Vem comigo. A resposta para essa pergunta é simples. Não sei, mas dá para entender muito reunindo os conhecimentos negativos a respeito das coisas. Saber o que a consciência não é ajuda a dar escopo para a gente avançar nessa discussão. A filosofia define esse labirinto que é a consciência em dois problemas, o problema fácil e o difícil. O fácil é entender os aspectos físicos da qualia e como o adjetivo fácil sugere, a gente meio que já dominou isso. Quando falamos de dor, sabemos praticamente tudo sobre terminações nervosas. Sobre cores, sabemos tudo sobre cones, bastonetes, retina, etc. E se o assunto for até emoções, eu te explico sobre neurotransmissores e reguladores de humor. Como o psicólogo e linguista Steven Pinker diz, o problema fácil da mente é tão fácil quanto ir até Marte ou curar o câncer. Não é fácil de executar, mas fácil de enxergar o cenário onde isso é possível. Pelo menos a ciência sabe como fazer. Só que o problema difícil é conseguir descobrir se o meu vermelho é o mesmo vermelho que o seu. Por que você é você e eu sou eu e não o contrário? O que é essa experiência que acontece aqui dentro quando eu como um chocolate? E quando eu tô com raiva, ou triste, ou ansioso, a experiência humana da realidade não é quantificável e, por consequência, não é redutível. Ninguém fica 1 triste, 2 ansioso ou 3/4 de raiva. Você consegue identificar e quantificar as partes físicas que produzem a qualia, mas não pode identificar e analisar a qualia em si. Isso é muito confuso. Porque se algo não é redutível, quer dizer que foi criado como é. Estamos diante do primeiro estágio da coisa que estamos observando. Só que a gente já tem evidências o suficiente para entender que nós, mais especificamente aqui o nosso cérebro, é fruto de um processo evolutivo através da seleção natural. A consciência é um problemão para a evolução darwiniana. E como é que funciona a evolução? Resumindo anos de biologia em algumas frases. Primeiro, a mutação. Então, os seres com essa mutação se dão bem ou se dão mal. Os que se dão mal morrem junto com a mutação, e os que se dão bem passam a mutação para frente. Esse processo vai se aperfeiçoando até dar origem a ferramentas melhores, como uma abertura sensível à luz, que com o tempo suficiente se torna o olho. É assim que a matéria se movia e existia. Quando você insere a consciência, você traz com ela a reflexão e a intencionalidade. Agora, o cenário é o seguinte: eu quero carne, ou seja, o objetivo surge primeiro, aí eu crio uma ferramenta para caça, mato um cervo, cozinho e como. A intencionalidade é nada mais do que prever o futuro da matéria. Agora, as mudanças no mundo físico acontecem com um propósito. O processo é contraintuitivo, eu sei, mas no final faz todo sentido. Uma mudança nas características biológicas não acontece para um destino, mas o destino se aproveita do acontecimento anterior. É a seta do tempo. As coisas só acontecem para frente, pelo menos da nossa perspectiva. Mas a gente insiste em viver para trás. Isso porque é assim que a consciência funciona. Nós somos nada mais do que memórias. Ninguém tá aqui agora. O seu cérebro demora pelo menos 0,08 segundos para processar
todos os estímulos sensoriais que ele vai interpretar para que você chame de realidade. O que você entende como estar presente é tão somente o seu cérebro relembrando memórias. Enquanto você assiste esse vídeo, a imagem, que é puramente luz, está chegando até você muito mais rápido do que o som, que são ondas vibrando no ar. Mas o seu cérebro junta tudo para que você acredite que está recebendo tudo ao mesmo tempo. Ele recebe estímulos diferentes, de lugares diferentes, em linguagens diferentes e te entrega um pacotinho chamado realidade. E cala a boca, apenas aceita esse presente. A consciência foi o primeiro fruto da seleção natural que inverte essa ordem. Primeiro vem o resultado, em um cenário metafísico, depois a ação. Eu quero, eu faço. E é isso que torna o conceito da evolução tão contraintuitivo como eu citei. A nossa mente funciona de um jeito diferente do mundo material. Se as nossas ações derivam de um cenário anterior a elas, a gente espera que o universo também seja assim. A gente não consegue aceitar que as coisas são assim porque aconteceram assim. As coisas aconteceram assim para que fossem assim. Nós não somos as formas de vida possíveis em um planeta com essas características. Esse planeta é que tem as características para nós. Porque eu sou especial, eu sou demais. Eu sou o personagem principal do universo. Eu sou um ser humano e eu tenho consciência. E é aqui que entra o problema. A mente por si só não parece ter função biológica. Como no exemplo que eu dei, as mutações permanecem se causam vantagens biológicas. A função pode parecer óbvia. Com certeza, está mais apto a sobreviver aquele que consegue tomar decisões racionais e manipular informação. Mas como é que a gente explica o caminho evolutivo de uma coisa que só existe dentro da cabeça de cada um da gente? Qual a vantagem biológica de experimentar a realidade através de uma qualia individual? Como é que eu sei que eu e um homem das cavernas sentíamos amor igual, dor igual, gosto igual, felicidade igual, tédio igual? Ou nem tão longe, como é que eu verifico se a minha cachorra não experimenta a realidade também da mesma forma que eu? Dentro das limitações cognitivas dela, claro. Comparar as experiências individuais de estar consciente é simplesmente impossível. E é aí que você cai no argumento materialista. Independentemente de qualquer crença que você carrega, a gente consegue concordar que, existindo enquanto substância independente ou não, a consciência é um produto do cérebro. O que nos leva a uma segunda pergunta incômoda. Se a consciência existe, cadê ela? A consciência é um fenômeno metafísico e, assim sendo, não dá pra você abrir a cabeça de um indivíduo como se fosse um cientista louco, apontar com uma varetinha e dizer: ó, tá vendo aqui? Isso, ali ó, bem ali atrás daquela veia. Sim, essa região que pulsou um pouco agora, é ali onde tá o respeito dele pelos pais. Ó, aquela região ali, ó, um pouquinho mais à esquerda, é o amor pela esposa. Agora, aquele canto mais escurinho ali, ó, é o vermelho dele. E do lado tem o doce dele também. Mas é possível que você seja um monista. Ou seja, você acredita numa filosofia materialista em que não há conflito entre mente e corpo, porque ambos são um só. Mesmo as características metafísicas são apenas subprodutos de aspectos físicos do seu cérebro. A gente não sabe explicar a natureza da qualia de um machucado, mas a gente sabe que, seja lá o que for, está sendo produzido pelas suas células, músculos, sistema nervoso e muito processamento de partes específicas do seu cérebro. Assim sendo, deveria ser possível abrir uma cabeça como um cientista louco e dizer: ó, é aqui onde a mágica acontece. Em que parte do seu cérebro fica localizado o processamento da consciência? E a resposta para essa pergunta também é muito simples. Sei lá. Porém, isso não significa que não vem tendo avanços em relação a isso. O seu cérebro funciona transferindo informação através de impulsos químicos e elétricos através dos neurônios. É simples assim. E é complicado assim. A gente consegue descobrir em que parte do cérebro acontece o movimento do seu braço. Eu monitoro a troca química e elétrica dos neurônios, peço para você movimentar o braço e pronto, vejo o que ligou. E eu posso fazer isso com praticamente todas as outras funções.
Mas não dá pra falar, fica inconsciente aí rapidão, só pra eu testar um negócio. Porque quando você tá, e aqui eu vou usar o termo médico, inconsciente, você não tá necessariamente abdicando da sua consciência. Quando você tá sonhando ou tendo um pesadelo, você tá inconsciente? Não? Ué, mas você tá dormindo. E quando você tá em coma, a sua consciência se foi? Bem, depende. Uma pessoa reacordada de um coma pode não estar nem consciente nem inconsciente, e é por isso que o médico em questão vai fazer testes para verificar o quanto consciente ela está. E é por isso que a definição de consciência que eu abordei lá no início é tão importante. A consciência é difícil de localizar porque ela é difícil de definir. De certa forma, nós inventamos a consciência. E eu não digo a consciência enquanto fenômeno, mas enquanto palavra. A palavra vem sempre depois do evento. Ela serve como meio de transmissão da informação a respeito de um fenômeno. E às vezes é a nossa descrição que está errada. E a gente se acostumou a chamar de consciência uma coisa que não é o que a gente acha que é. Ou um conjunto de coisas que a palavra nos força a aceitar como uma. E a linguagem é primordial para a consciência. A gente sabe que a peça fundamental para o fenômeno que nos acostumamos a chamar de consciência é o córtex cerebral, que é também o lugar onde o processamento mais complexo acontece, envolvendo memória, atenção, percepção e, claro, a linguagem. Estudos recentes, como um publicado na Nature em 2017, sugerem um candidato quente do córtex cerebral como o piloto dessa engrenagem. Pessoas que dormiam e não tinham a experiência de sonhar tinham baixa atividade nessa região, enquanto as que sonhavam e lembravam das sensações mais intensamente demonstraram uma atividade bem maior na mesma área. Mapeando essa região do cérebro, você conseguiria verificar se a pessoa estava sonhando, mas também ter acesso à sua mente, identificando rostos, movimentos, falas, enfim, você conseguiria ter acesso ao sonho da pessoa e, por consequência, à sua mente. Mas isso são resultados preliminares que ainda precisam ser interpretados e inspirar novos experimentos que consigam extrair mais sobre quais são os aspectos tangíveis da nossa consciência. O que esses experimentos evidenciam é que, apesar de todos nós atestarmos a fisicalidade do mundo ao nosso redor, nada existe além da nossa mente, já que a experiência de se estar consciente é o resultado do processamento de dados no nosso cérebro. Seus sistemas sensoriais recolhem os dados e o seu cérebro processa. E é aqui que tudo fica muito esquisito. Porque se a única forma de acessar a realidade é processando e interpretando informações dentro de um objeto, que é o cérebro, e esse objeto pode ser alcançado dentro desse mundo físico, como é que a gente sabe que isso já não está acontecendo? Como confiar nos dados recolhidos por esses sistemas sensoriais? O experimento mental do cérebro na jarra parece cada vez mais uma certeza. René Descartes foi o filósofo que propôs um cenário onde haveria um demônio que investiria toda a sua energia em te enganar. Ele plantaria na sua mente ideias falsas sobre cores, sobre os gostos, sobre os formatos, sobre a existência. Ele te faria acreditar que você tem mãos, que você tem olhos, que você tem corpo físico, quando você, na verdade, é tão somente uma alma presa nesse inferno, enquanto o demônio se diverte com a sua ilusão. Em 1968, os filósofos James Cornman e Keith Leher deram um upgrade nesse demônio, entregando-lhe algo ainda mais assustador: a tecnologia. Eles propuseram um aparelho chamado Braino Cap, um chapéu que, quando colocado na cabeça, um agente externo poderia causar alucinações tão coerentes quanto a realidade. O ponto aqui é que, mesmo que você consiga identificar que está alucinando em algum momento, é impossível identificar com certeza que você não está alucinando. Tem uma cena em Matrix, depois que o Neo acorda da simulação, em que ele pergunta por que os seus olhos estão doendo, ao que o Morpheus responde: porque você nunca os usou. A forma como o nosso cérebro processa as informações é incrível. Segundo o nosso cérebro, claro, mas também nos colocou em uma jaula sensorial. Nós
já somos um cérebro numa jarra, sendo controlados por estímulos externos. Sempre poderíamos ter um cone a mais, uma papila gustativa a mais, sempre vai existir um aspecto do mundo físico que não podemos alcançar. Imagine então os aspectos do mundo metafísico. A certeza que nós conseguimos extrair disso é, devido à natureza de como a nossa consciência experimenta o mundo físico, existe sim a possibilidade de que tudo o que entendemos por realidade seja uma mera ficção. Apesar de não ser o primeiro a propor, o cara responsável por expandir essa ideia é Daniel Dennett. É o que ele e outros filósofos e neurocientistas vão chamar de teatro cartesiano, indicando que a ideia de Descartes é nada mais que uma ficção assistida por um homúnculo preso dentro da sua cabeça. Ele não propõe que a consciência enquanto fenômeno não existe, mas lembra que eu falei sobre como o termo talvez não defina bem o que nós temos? Imagine que dentro da sua cabeça tem um homenzinho, e o interior do seu crânio é como se fosse uma sala de cinema. No telão à sua frente, ele assiste tudo o que seus olhos recebem, e com uma série de botões, alavancas e manivelas, ele manda o controle para o seu corpo. Esse é você. E aí você pergunta, quem controla esse homenzinho? Outro homenzinho, claro. Mas e esse outro homenzinho? E o outro, e assim você segue uma sequência infinita de homenzinhos. Ou seja, o modelo dualista de consciência que faz distinção entre mente e corpo, indicando um lugar onde o você de verdade está no cérebro, não se sustenta de forma satisfatória. Mas se você assistiu ao meu outro vídeo, você lembra que o nosso cérebro é formado por 2 hemisférios? Então, tecnicamente, você tem 2 homenzinhos assistindo e controlando, e esse fenômeno vai ser a consciência. Claro, não existe um homenzinho dentro da sua cabeça, mas isso traz algumas suposições interessantes. A consciência não é o homenzinho, e nem a sala, e nem o que está sendo exibido na frente. A consciência é o verbo, o ato de assistir o que está sendo exibido. Todas as tentativas de localizar onde está a consciência encaminharam sempre para a mesma conclusão. Ela está aqui, e aqui também, e um pouquinho aqui, e aqui também. A resposta para isso talvez seja que a consciência não é bem uma coisa e não está em um lugar. Ela está por toda parte. O neurocientista Christoph Koch é um dos defensores da teoria da informação integrada. A ideia, basicamente, é que a consciência é apenas um nome chique para um processamento complexo de informação. A consciência existe e está espalhada por toda parte na composição da matéria e do espaço-tempo. Ela é parte fundamental da natureza da nossa realidade. Isso vai se chamar panpsiquismo. Mas sem o misticismo que esse nome costuma carregar, você vai encontrar um modelo onde, na menor escala possível, tudo que você tem, basicamente, é informação vibrando. E ela se comporta de maneiras diferentes, dependendo de como ela se agrupa e se organiza. Talvez a consciência seja um processo. A gente tem macarrão, a gente tem água, a gente tem molho de tomate e, no fim, a gente tem uma macarronada. E a macarronada só aparece através do processo de cozimento. Nessa analogia, o cozimento seria a consciência. E é aqui que reside o argumento de por que a consciência não existe. Os processos não existem como coisas, como substâncias. Ninguém pega um prato de macarrão e diz que os ingredientes são 1 quilo de macarrão, 1 litro d'água, meio cozimento, 100 gramas de massa de tomate. A gente sabe que ingredientes e modo de preparo são coisas distintas em uma receita. A consciência como objeto, do jeito que a gente imagina, provavelmente não existe mesmo. É por ser um processo que ela pode ser interrompida a qualquer momento sem deixar de existir, porque nunca existiu. Eu já falei isso antes. Ninguém é. Todo mundo está. Nós somos um evento. Não somos o carro e nem a estrada. Nós somos a viagem. Tá achando absurdo? Então espera pelo que vem pela frente. É possível que no futuro a espécie humana dominante que sobrar olhe para nós como os fósseis intermediários da consciência, da mesma forma que olhamos para os nossos antepassados, sem saber onde termina o Homo long e onde começa o Homo sapiens. Eles também estarão presos a esse mistério da consciência.
De pinturas em cavernas até histórias de viagem no tempo. Nós estamos deixando registros como ossos, coprólitos e sítios arqueológicos, só que do mundo metafísico. Talvez eles recebam mais ajuda do que nós recebemos para responder essa pergunta tão confusa. De qualquer forma, fica claro que estamos apenas no começo dessa jornada cujo destino não vamos fazer parte. Qual o futuro da consciência? A resposta é tão simples que você já sabe. Sei lá. E é isso que torna a nossa provável pseudoconsciência tão incrível. Não saber ainda nos permite especular. A parte divertida não é a resposta, é o caminho. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.